realmente vale a pena vender um fundo imobiliário? E se sim, quando é o melhor momento para realizar essa venda? Essa foi uma das perguntas que vocês me fizeram aqui no canal e eu decidi fazer esse vídeo para responder para vocês com mais detalhes. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e hoje eu quero te falar alguns motivos que me fazem vender um fundo imobiliário, te dar alguns exemplos aqui e quero te falar também o que você precisa fazer caso você de fato venda, se você tem que pagar algum imposto ali e tudo mais. E antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda 3 situações aqui que a maioria vende um bom fundo imobiliário e que pra mim não faz sentido vender, beleza? Então vamos lá. Primeiro, pra mim não faz sentido vender um bom fundo imobiliário só para fazer rebalanceamento de carteira. E aqui o que é rebalanceamento? Imagina o seguinte, você definiu que 30% de todos os seus investimentos, de toda a sua carteira ali, ficaria em fundos imobiliários. E aí os seus fundos imobiliários começaram a se valorizar e agora 35% da sua carteira está lá nos fundos. O que você pode fazer? O que a maioria faz? Vende parte ali, aquele excesso dos 5%, para rebalancear e coloca em algum outro tipo de investimento que começou a cair. Isso para mim não faz sentido. Eu prefiro muito mais deixar meus fundos imobiliários lá, tudo bonitinho, e investir um pouco mais em outras coisas do que realizar a venda. Para mim, não tem essa necessidade. Até porque se eu vender, o que vai acontecer? Provavelmente eu vou vender ali, na hora, depois eu vou querer investir um pouco mais e na hora de eu investir pode ser que tenha subido o valor das cotas, então eu vou acabar comprando mais caro. O que eu faço? Normalmente, eu deixo de investir por um tempo ali nos fundos imobiliários e começo a investir em outros investimentos. Eu simplesmente olho para outras oportunidades. O segundo motivo que eu não acho certo vender um bom fundo imobiliário é para cobrir gastos de imprevistos. Tem gente que gosta de pegar os fundos imobiliários e acontecer alguma coisa, vai lá e vende. Galera, existe a reserva de emergência para isso. Deixa a tua reserva de emergência com pelo menos 12 meses o seu custo de vida e caso aconteça alguma coisa, usa ela. Porque se você ficar comprando e vendendo, isso vai te dar um trabalhão na hora de declarar. Isso vai te impedir de ter uma rentabilidade legal ao longo do tempo. Então, foca no longo prazo e deixa a sua reserva de emergência para isso. E lembra que a reserva de emergência você tem que colocar no investimento separado, não pode estar na renda variável. Renda variável é com pensamento para longo prazo. Reserva de emergência pode acontecer a qualquer momento, então tem que estar lá na renda fixa com algum investimento que tenha liquidez, beleza? O terceiro motivo que para mim não faz sentido nenhum vender é quando o fundo vem pagando um dividendo legal ali e determinado mês isso cai. Isso para mim não é motivo para vender, é motivo para analisar o que aconteceu e qual foi o motivo dessa redução de rendimento. E outra coisa, às vezes as pessoas também vendem porque, não, esse aqui tá pagando menos dividendos, tem outro que tá pagando mais. Olhar só para dividendo é meio caminho certo para dar errado. Busca entender o que está por trás daquele fundo imobiliário, tá? Porque às vezes um fundo está pagando bons dividendos, bons rendimentos ali, porque ele fez uma venda e no futuro ele não vai ter mais aqueles rendimentos. Ou por causa de um momento muito específico da economia e que depois aqueles rendimentos vão cair. Então sempre diversifica e busca entender o que está acontecendo com cada fundo imobiliário. Vai acompanhando aí mês a mês. Dito isso, agora eu quero falar para vocês os motivos que me levam a considerar a venda de um fundo imobiliário. Primeiro, perda de fundamentos. E aqui entra a questão de, por exemplo, quando o fundo começa a ter uma alavancagem, que são as dívidas ali muito altas. E aqui eu já queria deixar um contraponto. Ter uma alavancagem muito alta não necessariamente é ruim, até porque o fundo pode usar essa alavancagem, essa dívida para comprar um novo imóvel ou ampliar um imóvel que ele já tenha e aumentar o aluguel no futuro. Só que, se o fundo tem 50% em dívida, levando em consideração todo o patrimônio do fundo, 1 milhão de patrimônio ali, e ele tem 500 mil em dívida, isso para mim é um ponto de atenção.
Uma outra coisa que entra também aqui nesse ponto de perda de fundamentos é a questão da vacância. Se o fundo estiver ali muito próximo de 10, 8, 9% de vacância ali durante muito tempo, isso também para mim não faz sentido continuar com o fundo, porque é 8, 9% do patrimônio total do fundo. Então vai ter fundo que vai ter 50% de vacância, vai ter fundo que não vai ter nada de vacância, vai ter fundo que vai ter só 10% de vacância. Então é a média de todos os fundos. Se tiver muitos imóveis desalugados, é um ponto da gente analisar, da gente ver se aquilo ainda faz sentido. Quando começa a ter uma concentração de receita de inquilinos muito grande, por exemplo, o fundo vinha ali sem concentração nenhuma alta e agora 40% do fundo, 50% do fundo, da receita lá do fundo, ou seja, do dinheiro, tá vindo de um único inquilino ou de um único imóvel. Se acontecer alguma coisa com esse inquilino ou com esse imóvel, isso vai comprometer a renda do investidor. Uma outra questão que entra aqui também como perda de fundamentos é quando muda a estratégia do fundo. Por exemplo, era um fundo de logística que agora vai passar a ter galpões logísticos, mas também vai ter shoppings, mas também vai ter cotas de outros fundos imobiliários, vai ter imóveis de lajes corporativas, que são aqueles de escritórios. E o motivo que eu comprei aquele fundo é porque eu gostava dos imóveis de logística e daquela estratégia do fundo de investir naqueles imóveis com aquela visão. Então, começou a mudar isso? Opa, ainda faz sentido para mim? Segundo motivo que me faz vender um fundo imobiliário é a mudança na gestão. E aqui, digamos que eu tenha comprado um fundo imobiliário, que a gestão estava sempre fazendo o fundo crescer, os aluguéis que eles estavam recebendo, os rendimentos que eles estavam repassando para os investidores estava sendo aumentando ao longo dos tempos. Então, era uma gestão que eu achava interessante. Mudou a gestão e agora eles estão vendendo imóveis abaixo do preço do que eles realmente valem, os rendimentos começaram a cair e o fundo parou de crescer. O que acontece? Nesse momento, eu vou começar a rever as minhas compras daquele fundo imobiliário. E o terceiro motivo que me faz vender um fundo imobiliário é para realizar lucro ou prejuízo e reduzir o meu preço médio. E quando que isso vale a pena? Em momentos muito específicos. Por exemplo, e esse é um caso real, tá? Eu comprei a cota do fundo imobiliário KIS 11 quando ele estava custando ali por volta dos R$110. E ele valia, na verdade, o preço justo dele era 105. Isso antes dele fazer o desdobramento e ir para a base de R$10, tá, gente? Antigamente ele custava por volta dos 100. E aí o que acontece? O valor justo dele era R$105. Só que eu comprei a 110 porque eu achava um fundo legal, comprei ali acima um pouquinho já do valor patrimonial e falei, tá tudo bem. Porém, o fundo chegou a R$150. Só que nada aconteceu com o fundo imobiliário, ele só aumentou o preço e eu falei, cara, isso tá errado, porque nenhum fundo vai subir durante muito tempo, sendo que não tem nada de mais acontecendo com ele. Então, logo esse preço vai cair novamente. E o que aconteceu? Ele continuou nessa alta ali por volta dos R$150 por mais umas 2 semanas e depois ele começou a cair e chegou no patamar de R$100, ou seja, abaixo do que ele realmente valia. Lição de casa. Se o fundo está muito, mas muito alto, muito acima do que ele realmente vale, você pode vender para realizar um lucro ali e depois esperar ele reduzir e comprar novamente mais barato. Só que, para isso realmente valer a pena, isso tem que estar muito acima. Por exemplo, igual aos quase 50% que o KIS se valorizou. Caso contrário, não faz sentido. Por exemplo, digamos que o fundo vale ali R$100, só que ele chegou a 105, 110, 115, eu vou vender? Não. Agora, se ele passou dos 120, 125, eu vou olhar com outros olhos ali, dependendo da quantidade de cotas que eu tiver daquele fundo. Porém, a gente tem que lembrar mais uma coisa aqui. Os fundos imobiliários, eles não têm a isenção na venda dos 20 mil igual das ações. Então, se você vender, você vai ter que pagar imposto de 20%. Emitir a DARF e pagar a DARF lá, que é você mesmo que tem que emitir com 20% de imposto sobre os seus ganhos.
E calma que eu ainda vou mostrar isso um pouco mais certinho para vocês. Agora imaginando uma outra situação. Digamos que eu tenha comprado a R$125. E aí o fundo começou a se desvalorizar, a cota dele começou a cair e chegou a R$100. Se esse fundo ele não perdeu fundamentos, ou seja, ele continua um bom fundo imobiliário, o que eu gosto de fazer? Realizar prejuízo, ou seja, vender com prejuízo. Mari, você tá louca? Você vai vender com prejuízo? Vou. Por quê? Se eu vendo com prejuízo e compro mais barato, no futuro isso pode me dar um ganho muito maior. E eu não estou falando só na valorização no futuro que esse fundo pode ter. Eu também estou levando em consideração o fato de, se eu realizar prejuízo, quando eu vender com lucro, eu posso abater esse prejuízo que eu realizei aqui. Mas é aquela história. Faço isso com frequência? Não. Porque dá trabalho na hora de declarar e ficar mantendo o controle disso daí ao longo dos meses. Ah, Mari, mas eu pago para um contador fazer para mim. Beleza. Só que a corretora, ela vai te dar um informe do rendimento com o que sobrou para você e o que você recebeu. Ela não vai te dar um informe de rendimento com o imposto que é retido lá na nota de corretagem, com as vendas que você fez. Então, tudo isso, você que tem que manter o seu controle. Até a DSDARF que você pagou ali, você vai ter que manter o seu controle. E se você fizer uma venda, como é que você tem que calcular isso? Quanto é que você tem que pagar de imposto? Você tem que fazer o cálculo venda por venda. E agora eu vou mostrar na telinha aqui para vocês. Digamos que você tenha comprado aí uma cota por R$100 e ela chegou a 150, igual o nosso exemplo aqui, e você resolveu vender. E aí, digamos que você tenha aí feito isso com 10 cotas, então você teve aí um lucro, tá, de R$500 total. Um lucro de R$50 por cota, vezes as 10 que você vendeu, você teve um lucro de R$500. O que acontece? Você vai ter que fazer uma DARF com 20% de imposto sobre os seus ganhos. Então, essa DARF vai ser de R$100, ou seja, se você teve R$500 aqui de lucro, tirando 20%, você vai ter que pagar aí R$100 de imposto. Só que a corretora não vai te mandar um boleto para você pagar com essa DARF aqui, a Receita Federal não vai te mandar isso daqui, você tem que entrar no site da Receita e gerar a sua DARF e fazer o pagamento. Então, se você realizou venda, não sabe como que gera essa DARF ou quer saber para realizar vendas lá no futuro, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só explicando passo a passo para fazer isso. Ah, Mari, mas e se eu tivesse comprado aqui por 150 e vendido a R$100? Como é que teria ficado essa conta, essas mesmas 10? Então, você teria tido aqui um prejuízo de R$500. Você iria pagar imposto? Não, porque imposto é sobre os ganhos. Então, na próxima vez, digamos que você tivesse comprado aí depois essas outras cotas a R$100. E aí você teve aí um preço de venda de, sei lá, R$120. E aí o que acontece? Vamos colocar aqui as mesmas 10 unidades. O que você tem que fazer? Você não tinha feito aqui uma DARF porque você tinha tido prejuízo, mas aqui você teve um lucro, ou seja, você teve R$200 de lucro. Você teria que pagar o quê? 20% desse lucro. Porém, o que você pode fazer? Pegar esses R$500, diminuir esses R$200 aqui que você teve de lucro. Então, você ainda teria a recuperar R$300. Você não precisaria pagar essa DARF aqui. Deu para entender? Se ficou um pouco confuso, deixa aqui nos comentários que eu também vou tentar ajudar vocês. E uma outra coisa aqui que a gente tem que ficar de olho é o seguinte. Toda vez que você faz vendas na nota de corretagem, que é como se fossem as notas ali fiscais de tudo que você compra e vende, ou seja, dos ativos que você compra e vende, dos fundos imobiliários que você compra e vende, vai ser, toda vez que você fizer venda, vai ser descontado mais ou menos 0,005% de imposto, que a gente chama de dedo duro. Por isso que a Receita sabe quando você faz uma venda. Se for swing trade, ou seja, se você tiver comprado e vendido, por exemplo, dentro da semana, do mês, do ano, ou enfim. Mas se você fizer no mesmo dia, vai ser cobrado 1%, que é o que a gente chama de day trade. Day trade é no mesmo dia, swing trade é mais de um dia. Então, o que acontece? Esse valor que é retido lá na nota fiscal, você pode descontar ele aqui. Por exemplo, eu tinha que pagar R$100 aqui
nessa DARF por causa do meu imposto, mas foi cobrado de mim, sei lá, 3 centavos, eu posso descontar isso aqui. Vai fazer muita diferença no final das contas se eu diminuir esse valor que está na nota de corretagem? Não vai. Só que se você estiver vendendo um valor muito alto, talvez esse valorzinho faça uma diferença aí maior. Ah, Mari, mas é a mesma coisa para ações? Funciona do mesmo jeito? Não. É um pouco diferente em relação a muitas coisas, tá? Em relação à isenção dos 20 mil, tem muitas coisas aí, são muitos detalhes diferentes. Então, se vocês quiserem saber também, pode deixar nos comentários que eu posso trazer mais vídeo falando sobre isso. Beleza? Lembrando que nada do que eu disse aqui é uma recomendação de compra ou de venda de nada. Eu só estou mostrando para vocês a minha estratégia para quando eu faço as vendas dos fundos imobiliários, quando eu considero a hora certa de vender um fundo imobiliário e quando essas vendas podem fazer sentido de acordo com a minha estratégia. Eu espero você no próximo vídeo aqui do canal e tchau!